Eu quero já trazer a reflexão da palavra de Deus para os nossos irmãos que se encontram no Evangelho de Cristo Jesus, escrito por São Marcos. São Marcos, capítulo 2, versículo a partir de número 1, que diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Meus amados irmãos, eu quero pedir a sua atenção neste momento para esse texto, que o Senhor possa nos trazer uma palavra, uma inspiração da sua palavra para a nossa vida neste momento. Esse texto de Marcos, ele registra e transmite para nós quando Jesus estava indo outra vez para Cafarnaum, e diz que Jesus estava em casa, entrou em uma casa e a multidão que estava lhe seguindo também encheu toda aquela casa. E diz que havia 4 homens que estavam trazendo um homem que era paralítico. E quando eles se aproximam da casa, eles percebem que a casa estava lotada, estava cheia, a multidão estava em volta daquela casa e eles não podiam chegar, se aproximar até Jesus e apresentar aquele paralítico até Jesus. E diz o texto de Marcos que eles, vendo que a multidão impedia deles se aproximarem de Jesus, então eles tiveram a ideia e tiveram um plano de subir até o telhado da casa e descer o paralítico bem perto onde estava Jesus. E seguindo o plano, o projeto que eles tiveram, Marcos diz que eles desceram aquele paralítico próximo de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé daqueles 4 homens que tiveram a atitude, a iniciativa de trazer ele até Jesus. E vendo a impossibilidade deles entrarem na casa, eles tiveram a ideia, a fé, a coragem de subir no telhado daquela casa, destelhar o telhado e fazer que aquele paralítico descesse até onde estava Jesus. E Marcos diz: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Parece, quando Jesus diz: Filho, perdoado estão os teus pecados, alguém pode pensar dizendo: aquele homem estava ali à procura de quê? De cura ou de perdão dos seus pecados? Se continuarmos o texto, meus queridos, quando Jesus diz assim: Filho, perdoado estão os teus pecados, Marcos diz: estava ali assentado alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados?
ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meus queridos, os religiosos daquela época, eles acreditavam que que a situação, o resultado porque que aquele homem estava paralítico, era resultado dos seus pecados, como falamos alguns dias atrás. Então eles entendiam que para aquele homem que era paralítico ser curado, ele precisava primeiro que os seus pecados fossem perdoados. E eles também sabiam, eles entendiam que só quem podia perdoar pecado era Deus. E para que Jesus se manifestasse no meio deles, para que eles viessem crer que Jesus é Deus, que Ele era o Filho de Deus, enviado por Deus para a salvação do mundo, para a libertação de Israel, Jesus entra, Jesus já sabendo as intenções dele. Então, quando Jesus vê aquele homem que desceu perante ele, pelos aqueles 4 homens, ele disse que o texto diz que Jesus viu a fé deles. Jesus não oferece logo a cura, mas Jesus oferece logo o perdão dos seus pecados. E quando os escribas e os fariseus e os religiosos, eles veem Jesus dizendo: filhos, perdoados estão os teus pecados, aí eles começaram já a blasfemar em seus corações, murmurando, dizendo assim: olha, por que dizeste blasfêmias? Só existe um que pode perdoar pecados, senão Deus. Só Deus é que pode perdoar pecado. E Jesus, sabendo que eles estavam murmurando em seus corações, então Jesus disse: olha, por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí no verso 10 diz: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Jesus está dizendo assim: para que vocês saibam que quem está falando com este homem, perdoando o pecado desse homem, é o Filho de Deus, e que ele, como Filho de Deus, tem poder para perdoar pecado. Ele diz: ó, a ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E Jesus, direcionando esta palavra para aquele homem, Marcos diz: e levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Então eles passaram, a multidão começaram a entender, a crer que ali Jesus estava se manifestando como realmente o Filho de Deus. Se eles acreditavam que só Deus podia perdoar pecado, e que somente depois do perdão do pecado daquele homem que vinha a cura, então Jesus disse, pergunta para eles: qual é mais fácil dizer a ele: perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele: levanta-te e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E diz que aquele homem se levantou, tomou o seu leito, saiu da presença de todos, e todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Esse mesmo Jesus, ele continua no nosso meio, perdoando os nossos pecados e sarando as nossas feridas, curando as nossas enfermidades. Se você está enfermo, que esta noite, pelo poder do nome de Jesus, você possa receber a cura. Se é perdão dos seus pecados, que você receba, que você se arrependa dos seus pecados. Aceite a Jesus, entregue a sua vida a Jesus,
Reconheça Ele como Salvador do mundo, como Filho de Deus, como Messias enviado. Reconheça o seu erro, confesse os pecados e com certeza Jesus vai perdoar os seus pecados, porque só Ele é que pode perdoar os nossos pecados. Não há outro que pode perdoar pecado a não ser Jesus. Que esta noite o Espírito Santo do Senhor aplique esta palavra em nossos corações e que a gente continue crendo no poder do nome de Jesus, que Ele há de agir segundo a nossa fé. Já imaginou aqueles homens trazendo aquele paralítico? A dificuldade que foi? Quantos empecilhos que eles não encontraram? Quantas dificuldades que eles não enfrentaram? E quando chega, eles encontram a casa repleta de pessoas, a multidão. Meus irmãos, a vida não é fácil. A vida cristã, mais ainda. Sempre vamos encontrar dificuldades. Sempre vamos encontrar obstáculos. Mas nós temos que depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Porque Jesus honra a nossa fé. Jesus vai agir de acordo com a nossa fé. Aqueles homens poderiam tomar uma decisão e retornar à sua casa e dizer assim: olha, a casa está cheia, não tem condições de entrarmos, vamos voltar. E eles poderiam voltar e levar aquele homem paralítico da mesma forma. Quantas pessoas estão voltando? Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas estão parando no meio do caminho? Quantas pessoas estão retornando porque obstáculos têm surgido na sua frente? Quantas pessoas estão desistindo porque muralhas têm se colocado na sua frente? Quantas pessoas têm parado porque a porta tem se fechado? Mas a gente pode tomar como exemplo a atitude desses homens. Eles tiveram esta ideia e disseram assim: olha, a porta está fechada, a multidão impede a gente entrar, mas nós vamos subir em cima da casa, nós vamos destelhar o telhado e vamos descer ele por cima, e ele vai descer bem pertinho de Jesus. E o texto de Marcos nos diz, os irmãos, Marcos diz que Jesus, vendo a fé deles, Jesus prestou atenção, a atitude daqueles homens chamou a atenção de Jesus. Meus queridos, que as nossas atitudes comece a chamar a atenção de Jesus, que a nossa fé chame a atenção de Jesus, que a gente não venha parar em meio às dificuldades, que a gente não venhamos parar em meio às lutas, em meio aos obstáculos, em meio às dificuldades. Eu não sei qual é a dificuldade que chegou na sua frente, eu não sei qual foram os obstáculos que surgiram diante de você, mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Jesus, assim como esses homens subiram no telhado, destelharam aquela casa, passaram por todas as dificuldades e receberam o milagre de Deus para a vida daquele homem, que você, em nome de Jesus, enfrente as lutas, enfrente as dificuldades, passe por cima dos obstáculos, porque Jesus está observando a sua fé. A sua fé, as suas ações, as suas atitudes vai chamar a atenção de Jesus e Ele vai fazer milagre. Ele vai operar maravilha na nossa vida, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Creia nesta noite que o milagre de Deus há de acontecer na sua vida, em nome de Jesus.